uma das gratas revelações que Divinópolis tem no meio evangélico. Eu já conhecia como instrutor de autoescola e depois venho a saber mais do trabalho de evangelização importante que ele vem fazendo em Divinópolis, junto com a Igreja Batista, que é uma igreja centenária aqui em Divinópolis. Espaço aberto, tenho o prazer de receber pastor Fernando Ítalo. Fernando Ítalo Consoli. Isso mesmo. Quando fala Consoli, a pessoa já ficou em casa, já sabe de toda a história. Faz parte da história, né, de Divinópolis já. Prazer recebê-lo aqui. Prazer é meu, Evandro. Grande prazer. Depois de conhecer seu trabalho, né, tanto como empresário, focado na questão da autoescola, e agora essa descoberta também com a possibilidade de evangelizar. Pois é. A vida revela para nós assim coisas completamente diferentes, né? E o propósito de Deus na vida da gente é só se entregar a Ele para a gente descobrir, Evandro. Exatamente. Não é? Mas antes da gente falar, inclusive, desse trabalho, sim, como pastor, eu queria contar um pouco dessa história. Esse registro é fundamental, a gente está sempre valorizando, reconhecendo, registrando a história daquelas pessoas, daquelas famílias que ajudaram a construir a nossa cidade. E se tratando de Divinópolis, o sobrenome Consoli tem um papel valoroso, importantíssimo, né? Com certeza, Evandro. É desde a chegada do seu avô. Do meu avô, década de 50, né? Meu avô, ele trabalhou numa empresa aqui em Divinópolis, a Soares Nogueira, e a Soares Nogueira, ela tinha já um avião, não é? E esse avião, ele era um atrativo muito grande na cidade, porque uma cidade, na década de 50, como Divinópolis, que o acesso a Belo Horizonte era feito por estrada de terra, a gente viu que a importância do avião era também muito grande. Ítalo Consoli. Ítalo Consoli, pioneiro da aviação em Divinópolis. É um nome importantíssimo. É uma história até muito bacana, que essa história para mim tem um valor muito grande. Minha mãe trabalhou durante alguns anos, antes de se casar, na gráfica da empresa Soares Nogueira. E naquela época, antigamente, era muito comum, não tinha essa consciência ecológica. Hoje a gente sabe que é errado. Sim. Mas naquela época era tudo diferente. Então minha mãe contava que ela imprimia os panfletinhos na gráfica e de vez em quando ela voava com o seu avô. Olha só. Jogando os panfletinhos na rua. Que legal, era comum antigamente. Só passava de avião, jogava lá o milheiro de papel. E a gente gritava aqui debaixo, né? Joga papel, joga papel. Ficava doido para ver onde o papel ia cair. Se fizer isso hoje, já pensou? Poluindo a cidade, né? Com certeza. Outra época, outra consciência, né? É verdade. E aí vem essa história com a autoescola da sua família. Em 1965, aí já meu avô não voando mais, ele montou a primeira autoescola, né, de Divinópolis, a Autoescola Consoli, que desde 1965 está aí no mercado. E disso aí, né, meu pai, que está aqui hoje, o Jaime, a gente veio já, como diz, né, vivendo nesse meio de autoescola. Daí surgiram outras autoescolas ligadas à família, né? Chegou um momento aqui em Divinópolis que todas as autoescolas da cidade eram da família. Era Quatro Rodas, a Líder, a Autoescola São Cristóvão e a Autoescola Consoli. Eram todas autoescolas da família. Você chegou a ser instrutor de autoescola? Eu nasci dentro da autoescola. Eu comento, Evandro, voltando naquele tempo também, que quando eu comecei a ser instrutor, eu fui instrutor de legislação. Sabe com quantos anos? Com 15 anos. 15 anos? É porque naquela época a autoescola não era obrigatória. Não é? Então, era como se fosse um curso particular mesmo. E eu lembro de um dia que meu pai ficou sem a instrutora, né, de legislação. E eu falei, pai, você quer que eu dou aula para você? Ele falou, bora. E eu comecei a dar aula com 15 anos de legislação. E aí, eu estava contando, antigamente era tudo muito mais fácil. Era tudo, sentido, exatamente. Né? As coisas eram diferentes, né, Ivan? Aí depois que a autoescola passou a ser obrigatória, tal como ela é hoje, aí o rigor também aumentou, a necessidade dos cursos preparatórios para os instrutores, aí a coisa mudou. Né? Você já estava fora nesse período, né? Evandro, você já era empresário do setor de confecção, né? Sim, eu dei aulas de autoescola até 2004 para 2005. Tem uma foto, vou pedir ao Diogo, se ele tiver uma foto, tem uma foto sua que você mandou pra gente. Sim. Você é ao lado do início dos carros de autoescola. Na época, a autoescola Quatro Rodas, eu e meu pai no Chevette. Dois Chevettes, eram dois Chevettes. Né? Daqui a pouquinho a gente vai ver. Quando tiver alguém,
ele avisa pra gente, vai poder mostrar para matar a saudade. Ah, Show. tá ali, olha lá. O tempo bom aí, ó, né? Esse Chevette creme aí, AP0430, a placa. Eu falo com meu pai, se eu achasse ele, eu comprava de novo. É. Não é? Olha, um Chevetinho, isso era luxo na época. Não, né? pô, isso aí, ó, você tem um na frente e tem outro atrás. O Chevette era bom na autoescola, Evandro, porque ele virava muito, né, a direção. Eu vou falar o que a turma costuma falar, esterçar. Esterçava, exatamente. Então você conseguia. Esterça muito. Exatamente. Diferente dos Fuscas e Brasílias que virava pouco, e era complicado. Olha isso, então, é um registro muito o Chevette bacana. teve uma época que o Chevette passou a ser realmente assim, os carros preferidos da autoescola. Né? Igual hoje é Uno, hoje tem um Mob, né? Teve um tempo que era Chevette. Era Depois da autoescola... Eu trabalhei junto com a minha esposa, e ela trabalha até hoje, né, no ramo de vestidos de noiva, vestidos de festa. Alta costura. Alta costura. Flávia Pardini, minha esposa. E tem uma foto também aí da família. Da Flávia, minha esposa, do Ítalo, minha vida. Tá aí, ó. Isso, ó. Né? Esse cachorrinho, eu acho que eu lembro dele, quando eu trabalhava na TV Alterosa. O Apolo. Era pequenininho. Isso, o Apolo, ele tem o Instagram com 122 mil seguidores. É mesmo? Apolo Golden Dourado. Mas tem uma história triste nesse tempo aí, que ele faleceu em abril, né? E a gente tá dando sequência na página com outro cachorrinho Golden também, filhotinho, né? Porque o Apolo foi campeão de agility, campeão de tudo quanto é torneio, campeão brasileiro de agility. Olha só, que é um esporte. Que... Você conhece esse esporte, o agility? Ele foi campeão brasileiro, né? E faleceu agora em abril. E aí a gente está com outro agora, minha esposa está treinando ele. Vai para competição também. Competição também. O Brasil inteiro. Né? É um registro que realmente... Por isso que eu falo, hoje em dia, antigamente era uma dificuldade de fazer foto. Pra você ter uma ideia, a gente fazia uma foto, a gente tinha que mandar para Manaus para revelar. Não é? Gastava 15 dias para voltar a foto revelada. Aí quando você pegava o envelope, você tinha perdido metade, tinha perdido o foco, você punha o dedo na frente. Ó. Hoje com o celular é tão fácil, então registra esses momentos. Não né, é, Evandro? Desse jeito. Para a gente ver, para ficar posteridade. Pois é. Aí a gente termina essa fase da vida e passa a te conhecer como pastor. Como é que surgiu isso? Evandro, eu já, trabalhando com a minha esposa, nós começamos a visitar a Igreja Batista, visitei a primeira igreja, visitei uma outra igreja batista aqui de Divinópolis, na época memorial, assisti o culto e fiquei assim, maravilhado, porque eu sempre buscava o Senhor, buscava Deus na minha vida, e nesse momento, até mais fragilizado, passando por uma dificuldade bem pessoal, eu resolvi, me entreguei verdadeiramente, me converti, eu e a minha esposa juntos. Nós nos convertemos e passamos a frequentar com regularidade, fomos batizados, e eu estudei já muito na minha vida, sabe, Evandro? E já, então, frequentando a igreja, servindo ali da igreja, me veio o seguinte pensamento: oh meu Deus, eu já estudei tanto a minha vida para coisas do mundo, me formei em outras áreas, por que não estudar mais sobre Deus, sobre a palavra, para poder ser instrumento dele, para poder servir como professor de escola bíblica? Surgiu desse jeito. E aí então, um dia lendo uma passagem da Bíblia, se você me permite, à vontade, lendo uma passagem da palavra, né, que está justamente no texto, deixa eu só localizar aqui, Evandro, no texto de Mateus, capítulo 9, a Bíblia diz assim, no versículo 36 e 37 e 38. Jesus falando, eu lendo a Bíblia sozinho, um dia no meu quarto, já passando por esse processo, e vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos, a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Quando eu li essa passagem, eu fui tocado de um sentimento tão grande, falei, meu Deus, fiquei imaginando ali Jesus olhando aquela multidão, e ele mesmo fala, né, uma multidão perdida, desgarrada, como ovelhas que não têm pastor, e ele disse, né, nas suas palavras, rogai ao Senhor da seara que mande mais ceifeiros para a sua seara. Eu falei assim, meu Deus, eu estudei tanto, já fiz tanta coisa para o mundo, para as coisas da vida, por que não fazer para Deus? E, ao mesmo tempo, aqui em Divinópolis, começava, a gente chama de SEBOM, Seminário Batista do Oeste de Minas. Eu fui, com a graça de Deus, primeiro aluno, primeira matrícula.
O seminário funcionava e funciona ainda na primeira igreja batista aqui em Divinópolis. E ali eu comecei a estudar. Entrei só para poder aprender mais, para poder dar uma aula, ajudar na igreja. Sim. Terminei o seminário como pastor. Um processo, o chamado de Deus foi assim, irresistível. E ali então eu comecei a servir isso em 2012, já com 10 anos de ministério pastoral. E a partir dali, Evandro, dando aula, virei professor do mesmo seminário que eu fui o primeiro aluno. Que bacana. Não é? E hoje, servindo também, pastoreando 2 igrejas batistas aqui na cidade e também como presidente da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, ajudando com esse grupo de irmãos, que só aqui na região são quase 50 pastores. A gente pega a região de Passos, a Oliveira, Divinópolis, uma região enorme, onde nós temos ali várias igrejas e vários pastores, e falo para o irmão, trabalhando incansavelmente, pregando o Evangelho, pregando a palavra do Senhor. Atendi o chamado de Deus, né? Rogai ao Senhor da seara que mande mais ceifeiros. E eu virei um, para a honra e glória dele. As pessoas, muitas vezes, os sinais estão no dia a dia, né? Para muita coisa na vida, a pessoa tem que acreditar e estar disposta a encontrar esses sinais, não é, Fernando? Com certeza, nós devemos estar com o coração sempre aberto e atento, porque Deus fala para nós o tempo todo. Muitos de nós, talvez, por estar com o coração fechado, Evandro, nós não ouvimos a voz do Senhor. E muitas vezes, as pessoas às vezes acham que não. Talvez a pessoa que estiver assistindo aí agora esteja passando por um momento difícil na vida. O momento difícil, Evandro, a gente pode fazer uma analogia com o deserto, né? O deserto é um lugar difícil, é um lugar que você não tem água, é um lugar que você não tem comida, um lugar que a temperatura de dia é muito alta, à noite é extremamente baixa, é um lugar de sofrimento. Mas eu costumo dizer que é normalmente no deserto que a gente ouve a voz de Deus, porque no deserto, apesar de todo sofrimento, no deserto é silêncio, né? Há um silêncio enorme, e é onde a gente ouve a voz de Deus. A própria Bíblia, ela faz essa analogia sobre o deserto. Deus fala conosco no deserto, dos momentos difíceis da vida. Falou comigo. Era um processo de, quando eu estava me convertendo a Jesus, que eu ouvi a voz de Deus, eu me entreguei, e lendo uma passagem, Evandro, eu acho que isso é o mais importante, é você ler a Bíblia, ler a palavra, com o sentimento de que é Deus que está falando com você. Com o coração aberto. Com o coração aberto. Né? Porque a palavra tem poder para transformar a vida de todos nós. Mas você precisa, acima de tudo, ao abrir a Bíblia, você entender que a voz de Deus, a palavra de Deus está aqui. Ela é a palavra de Deus. E ela vai falar com você, de uma forma ou de outra. Não é? E não só através da palavra, mas Deus nos fala. Basta que nós estejamos com o coração quebrantado e atento para ouvir o que Ele tem para falar para nós. E aí vale essa colocação minha agora para várias designações. Tem muita gente que adora andar com a Bíblia debaixo do braço. Só isso não adianta. Não adianta, não. Né? A Bíblia é um livro, no aspecto material. Agora, o importante é o que está aqui dentro. Então, eu costumo dizer também, às vezes você chega numa casa, a Bíblia está aberta, Evandro, mas as pessoas não fazem a leitura dela, as pessoas não buscam o que está aqui. Aqui você encontra a sabedoria de Deus, Evandro. Eu, um dia desses, estava falando na escola bíblica, na igreja. Eu considero que nós temos, pelo menos, Evandro, se a gente for raciocinar, 3 tipos de sabedoria. A sabedoria do mundo, a sabedoria científica, que você adquire também estudando a educação, que é extremamente importante. Você estuda a engenharia, o direito, a medicina, os vários ramos, o jornalismo. Isso é a sabedoria do mundo. É importante para que você possa trabalhar neste mundo, adquirir algo, ser alguém na vida. Existe também, Evandro, se você não concorda comigo, a sabedoria de vida. Quantas e quantas pessoas nós não conhecemos que, às vezes, não possuem sabedoria científica, sabedoria... Eu uso muito isso. Não é? Mas tem uma sabedoria de vida, né? Eu falo o seguinte, porque muitas vezes as pessoas confundem sabedoria com inteligência. Eu até já falei isso aqui. São coisas distintas. Às vezes você conhece uma pessoa assim, inteligentíssima, mas sabedoria zero de vida. E às vezes você conhece uma pessoa que é iletrada, praticamente. Iletrada. A pessoa não sabe ler, não sabe escrever, mas é de uma sabedoria. Nossa.
E eu amo ouvir essas pessoas, porque elas têm muito a ensinar para nós. Eu acho que as duas são fundamentais. Fundamentais. Né? Sábio é verdadeiramente um homem que tem todas elas, né, Evandro? Exato. Mas eu queria trazer a terceira sabedoria, Evandro, que até então eu vinha descobrir. Foi como eu disse a você, eu cheguei a um momento, eu falei, meu Deus, eu já estudei tanto na minha vida, então agora eu vou procurar estudar mais sobre as coisas de Deus. E eu acho que aqui a gente encontra, e eu encontrei, a sabedoria de Deus. E, Evandro, não há sabedoria maior do que a sabedoria de Deus, que vem a transformar a vida. Tem uma frase que as pessoas dizem que normalmente, e é verdade, né, que fala assim, ó, ninguém transforma ninguém, ninguém muda ninguém. Você já ouviu isso já? Já, Paulo Freire. Isso. Ele fala da educação, ele fala que a educação não muda nada, não muda ninguém. Isso. A educação não muda as coisas, ela muda as pessoas, e as pessoas é que mudam. Exatamente, as coisas. E eu costumo dizer que realmente ninguém muda ninguém, tudo bem. Mas Jesus transforma, Jesus muda, ele transforma. Eu, apesar de voltar no tempo então, você me pergunta, pastor, você passou por todo esse processo, o que mudou na sua vida, como foi o seu antes e depois? Da mesma forma, né, Evandro, como nós temos o tempo humano dividido em antes de Cristo e depois de Cristo, eu costumo dizer que quando você passa por um processo de transformação em Jesus, você precisa ter esse antes e esse depois. Esse meu antes era uma pessoa que trabalhava e estudava, mas que tinha muitos vícios, que errei muito na minha vida, que bebia, que fumava, e que consegui vencer todos os vícios nesse processo de transformação através da palavra, para chegar ao ponto que eu estou hoje assim, e ainda sei que preciso caminhar demais, porque nós nunca nos tornamos perfeitos nesse mundo. Só Jesus, só Deus é perfeito, mas que Ele nos permite, nos dá capacitação para irmos nos transformando, até mesmo para ajudar aqueles que ainda não passaram por essa formação. Isso tem sido, eu acho que isso que é o mais maravilhoso de estar servindo a Deus, de estar hoje, sabe, Evandro, nessa posição, de poder falar, de poder ajudar, de poder fazer uma visita num hospital, de poder receber aquela pessoa que está passando por um problema muito grande, até mesmo o próximo assunto que você vai falar agora, que você vai tratar, a questão do suicídio, né? Então, a gente poder estar ajudando, na verdade, a gente, cada dia que ajuda, é mais e mais ajudado. Eu costumo dizer, sabe, Evandro, que cada vez que faz parte do dia a dia do pastor, do ministério pastoral, nós íamos em hospitais fazer uma visita, muitas vezes fazer uma visita de pessoas que nós nem conhecemos, mas sempre algum familiar, um amigo nos pede. E é maravilhoso porque todas as vezes que eu entro no hospital para poder fazer uma visita, eu já entro assim, o que o Senhor vai me ensinar hoje, o que Ele vai me mostrar hoje, porque é maravilhoso, porque a gente percebe que nesses momentos a gente mais é ajudado do que ajuda. Eu acho que você servir a Deus, a maravilha que Ele nos permite é isso, sabe? É de você ajudar as pessoas e Ele te ajudar, sabe? De uma forma maravilhosa, você ser transformado a cada dia e cada dia seguindo. Fácil não é. Vida cristã, Evandro, ela tem como uma característica que é a renúncia. Nós precisamos renunciar ao nosso eu, às nossas vontades, para fazer a vontade de Deus. E isso é difícil, porque nós somos humanos e a tendência é que a gente quer sempre fazer a nossa vontade. Mas a Bíblia nos ensina o tempo todo. E, Evandro, se tem um resumo que eu posso te passar e passar para todos que estão nos ouvindo, que está aqui dentro, o resumo é: não faça a sua vontade, faça a vontade de Deus. Jesus, que é Jesus, ele tem pelo menos 2 passagens no Evangelho em que ele diz: eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Eu não vim para fazer a minha vontade, eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Ou em outro trecho, pois a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Interessante que a comida é uma coisa extremamente necessária, não é? Mas ele fala justamente para mostrando isso. Eu tenho uma necessidade. Qual necessidade? Fazer a vontade do meu Pai que me enviou. Então, isso é importante, Evandro. Muito bem, estamos caminhando para o final. Fernando, quem quiser conhecer mais esse trabalho importantíssimo que você vem fazendo, onde encontrá-lo, como acompanhá-lo nas redes sociais. Amém, amém. Evandro, graças a Deus a gente tem um grupo de pastores aqui na cidade, do qual eu faço parte, que é a Ordem dos Pastores. A gente está aqui sempre para ajudar. Nós temos o seminário, nós temos as igrejas batistas, e quem quiser me procurar, pode me procurar também nas redes sociais, no Instagram, @pr.fernandoítalo. Então vamos lá, @pr.fernandoítalo.
né? A gente está aí à disposição, não só eu, mas os meus colegas. Sim. Se você deseja fazer o seminário, quer fazer um curso de teologia, Evandro, nós temos ali o nosso Seminário Batista do Oeste de Minas, e a gente está aqui para poder ajudar, acima de tudo, transformar essa cidade, essa região e colocar ela aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Não poderia, Amém? Amém. Não poderia deixar de terminar pedindo uma palavra. Amém. Se quiser fazer uma leitura, uma palavra para a gente encerrar Evandro, esse nosso bate-papo. Eu trouxe, não sabia que você ia me perguntar, mas eu já falei, ô Senhor, né? Isso representa muito da minha vida também, esse texto aqui, que Jesus, onde ele fala sobre a parábola do grão de mostarda, que hoje talvez você se entregar para Cristo, para Jesus, você pensa assim, seria uma coisa muito pequena, porque realmente o grão de mostarda é a menor das sementes. E olha o que Jesus fala. E dizia, a que assemelharemos o reino de Deus, ou com que parábola o representaremos? Como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra, mas tendo sido semeado, cresce e faz-se maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. Minha vida foi assim, Evandro. Quando eu decidi ir para a igreja, quando eu decidi entregar minha vida para Cristo, quando eu decidi, gente, eu quero estudar um pouco mais para poder servir a Deus, eu não imaginava, mas era realmente um grão de mostarda, uma pequena coisa na vida de um empresário que estava aí com a vida já pronta, a família tudo bem, encaminhada, e hoje se transformou na minha vida. Que é uma vida de ajudar, isso Amém. É fundamental. Amém. Parabéns. Obrigado pelo convite. Fernando Ítalo, você então pode segui-lo, acompanhá-lo nas redes sociais.